Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, falando diretamente de São Paulo. E hoje estou aqui somente com Guilherme Ribeiro Paturi, falando diretamente de Toronto, no Canadá. Gabriel Franco não estará aqui nessa nossa gravação, o pessoal, nosso publicitário, que fala também diretamente de São Paulo, teve um problema aí de locomoção com o seu transporte, mas na próxima gravação ele está de volta, todos nós sentiremos falta dele aqui hoje nessa nossa exploração, mas ainda assim acredito que será um episódio muito, muito bacana, não é mesmo, Gui? Bom dia, boa tarde, boa noite, cara ouvinte, seja escutando esse mundo mundial. Alô, Miguel. Hoje não tem alô Franco, eu troquei de novo a ordem na minha entrada. Eu estou fazendo errado a minha entrada, a segunda semana seguida, Miguel, que eu faço errado. Eu também fiz uma careta quando começou a gravar, eu quase me morri pra segurar essa risada, mas segurei. Achei bom, cara, tem que ter mais interação, ainda mais agora. Eu fiz uma coisa meio Karate Kid que eu fiz. Achei bom, velho. A gente tá. É a linguagem não verbal, cara. De fato, e funciona, cara. Que a gente se conhece há muito tempo, desse tipo de coisa a gente acha engraçado. Mas dito isso, meu caro, como sempre, muito feliz de estar aqui. Claro, vou sentir falta do nosso querido Gabriel Franco. E hoje falar de um tema interessante, né, cara? Assim, talvez o motivo de por que a gente vai entrar nessa exploração seja meio diferente, mas a exploração em si vale a pena, né? Principalmente agora com a queda do agora ex-técnico do Flamengo, Vitor Pereira. Tem muito o que falar com isso, né, meu caro? Eu concordo. Para começar, você acha que foi um erro ou um acerto demitir o Vitor Pereira, cara? Eu achei, assim, eu como um atleticano, eu acho que tinha que dar mais tempo pro português com o Castilho pra jogar, né, cara? Mas assim, se a gente vai ser analítico e vai falar sério aqui, eu acho que já tinha passado da hora, acho que inclusive já podia ter caído antes. Acha que já tinha passado da hora? Já, acho que ter perdido pro Arucas no Equador foi bizarro. Isso, mas perder pro Arucas é ruim. Mas assim, você acha que tinha que ter demitido só pela derrota contra o Arucas? Se você for parar pra pensar nos números por si só, tá, Vitor Pereira? O cara, agora eu vou ter que olhar aqui de cabeça, não vou lembrar, mas é algo perto de 60% de aproveitamento, cara, na temporada. Não é ruim assim, né? Que ele perdeu muitas... Teve esse negócio que foi difícil, cara, do Flamengo, é que o Flamengo enfrentou, né? Teve muitas finais de um jogo só, né? Se for parar para pensar, assim, parece um pleonasmo, finais de um jogo só, mas eu quero dizer, né, o campeonato em si era uma final, porque o cara, ele surgiu a Supercopa, Recopa, isso efetivamente, né, só a Supercopa é um jogo, Recopa tem ida e volta, mas enfim, esses dois perdeu. Péssimo, compreendo. Mundial, eu realmente acredito que o Flamengo é pior que o Al Hilal, tá? Eu não tô sendo exagerado nem clubista, eu tô falando sério, cara. O Flamengo, cara, é um time em processo de envelhecimento aí, Arrascaeta mais ou menos fisicamente, Everton Ribeiro não é mais ou menos, o Gerson voltou muito, muito mal da Europa, essa é a verdade, minha opinião, tá? Não é o mesmo jogador, senão nem teria voltado da Europa. E é isso, cara. O Al Hilal é bom, cara. Tem boas peças, tem um técnico ótimo no Galhardo. Então, é isso. Assim, acho que, cara, fazer o quê, sabe? Esse título, acho que talvez seja o menor dos vexames, entre aspas. Sim, e eu também acho, mas eu também acho que isso assim, tem grande responsabilidade da diretoria rubro-negra, porque você, claro, eu concordo que o Al Hilal tem mais qualidade que o Flamengo atualmente, o que é triste dizer isso, mas é verdade. Isso mostra também, isso fala muito sobre a qualidade toda do futebol brasileiro. Eu acredito que sim, cara. Vamos discutir isso muito hoje, mas sim. Mas dito isso, porque o Mundial tem se tornado uma competição cada vez mais difícil, cada vez menos justificável essa troca de comando técnico justo antes do Mundial. Isso eu acho. É absurdo. Na minha opinião, isso eu falo até como atleticano, que o Atlético também foi para o Mundial 2013 sabendo que não ia ter o Cuca depois do Mundial. Isso afeta como a equipe joga, claro. Principalmente um treinador novo implementando uma nova filosofia. Mas é isso. Eu acho que já estava, como diria Gabriel Garcia Marques, meu caro, já estava anunciada aquela de Vitor Pereira há algum tempo.
Mas é complexo isso também, né, cara? Eu não sei como é que era a relação dele com os jogadores, efetivamente. Eu acho que era até relativamente boa, considerado todos os aspectos, para ser honesto, à medida do possível. E é isso. Eu não sei, eu não consigo entender. Aliás, eu consigo entender um pouco do motivo por trás da queda do Dorival, porque eu não sou um grande entusiasta do trabalho do Dorival. Eu acho que por mais que o Flamengo, assim, cara, tenha se estruturado e tal, o Dorival é um técnico que, para mim, tem um padrão tático meio, mano, abjeto, assim, uma coisa meio aleatória, na minha opinião, tá? Eu acredito que falta várias vezes essa questão tática nos times do Dorival, eles jogam de uma forma, não tem adaptação, e é isso. Mas, enfim, eu imagino, na minha opinião, que isso mexe também com o moral do time, cara, com certeza. As panelas, né, entre aspas, já estão formadas, a galera já conhece o técnico, a comissão inteira que vai embora. Então, acho que, no geral, sim, foi um erro demitir antes do Mundial. Não que o Flamengo fosse ganhar com o Dorival, acho que muito provavelmente também teria perdido para o Al Hilal. Totalmente. Sem Dorival ou com ele. Mas, enfim, sem mais delongas, eu acho que a gente já está falando aqui, vocês estão vendo qual é o tópico, como sempre, a gente sempre faz esse suspense desnecessário aqui. O tópico, como vocês viram, clássico, eu diria, foi porque justamente o Partido da Causa Operária, o PCO, no dia 9 de abril de 2023, no dia, justamente no fatídico dia, conhecido como Domingo de Páscoa, no qual o Flamengo perdeu a final do Carioca de virada, né, para o Fluminense por 4-3 no placar agregado. Essa derrota aí, que foi o último título perdido pelo Vitor Pereira, que culminou aí com a sua queda do comando técnico do Flamengo. E o PCO, em sua conta no Twitter, o Partido da Causa Operária, publicou que existe, né, no caso, uma sanha persecutória por parte do futebol brasileiro, né, e dos dirigentes, empresários do futebol brasileiro, contra os profissionais, né, os treinadores brasileiros, e que os portugueses, os estrangeiros que se instauram aqui no Brasil, fazem parte desse poderoso esquema empresarial. Aqui eu estou fazendo uma citação direta, né? Por trás, é um poderoso esquema empresarial por trás da propaganda por técnicos estrangeiros, as aspas, do PCO. O PCO também descreve isso, né, dessa adoração no que eles acreditam, aí essa contratação de mais técnicos estrangeiros e até a troca do Dorival pelo Vitor Pereira, como a gente já comentou aqui, como uma ofensiva imperialista contra o futebol brasileiro, que seria um esquema político e econômico com um objetivo claro, e aqui abrem-se aspas novamente, convencer o brasileiro de sua inferioridade no futebol. A gente está partindo aí desse tweet, é uma série de tweets aí do Partido da Causa Operária sobre a derrota do Flamengo, a demissão do Dorival, a contratação do Vitor Pereira. Esses tweets, né, já foram inclusive matéria de uma publicação no site do Poder 360, acho que a gente pode inclusive deixar aí o link, enfim, no qual, né, é tratada essa questão que a derrota do Flamengo, né, e essa contratação do Vitor Pereira seria realmente nessa ofensiva, a parte dessa ofensiva imperialista contra o futebol brasileiro. Mas vamos, né, analisar isso efetivamente, vamos entender o que é ofensiva imperialista, qual que é todo esse contexto aí que eles falam de contratação de técnicos estrangeiros, fazer uma análise minuciosa sobre esse assunto. É isso mesmo, Gui? Alguma coisa a declarar ou já vamos passando para o nosso kickoff, meu amigo? Eu acho que podemos passar, né, para entrar nessa exploração, falando do próprio, enfim, um pouquinho do que falou o PCO. Eu já vou dizer de antemão que eu acho um exagero, para dizer o mínimo. Mas, enfim, vamos entrar nisso mais a fundo nessa exploração de hoje.
Perfeito, então sem mais delongas, vamos passando para o nosso primeiro bloco dessa primeira parte, o kickoff. Olá, sejam bem-vindos novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Eu estou me alinhando aqui, me centralizando no vídeo para começar aqui o nosso kickoff, essa primeira parte desse nosso episódio do podcast Boleiros de Humanas, onde nós vamos tratar, como a gente já falou, sobre essa nova cultura, vamos dizer assim, ou tendência, na verdade, contratação de técnicos estrangeiros por parte dos clubes brasileiros, que tem realmente sido uma tendência nos últimos anos. Eu acho que muita gente fala que é uma tendência com o sucesso que o Jorge Jesus teve em 2019, que depois o Abel Ferreira, também português, teve a partir de 2020 no Palmeiras. Eu não sei se seria nisso que começa essa tendência. Eu acredito até que essa tendência vem de antes, na verdade, né, Gui? Mas vamos tratando isso. Aliás, você lembra quando foi o primeiro técnico estrangeiro, assim, que você tem memória no Galo, cara? Foi o Aguirre? Eu ia falar justamente foi o Aguirre, porque antes do Aguirre o Atlético não teve técnico estrangeiro por uns mais de 10 anos. Foi uns 16 anos. O último técnico antes do Aguirre, eu aprendi isso recentemente, foi o Dario Pereira, que é um uruguaio também. Bom, o Atlético é o ídolo do São Paulo, pô. Sim, o Atlético também ele tem uma história tal qual o São Paulo com o Uruguai. A maioria dos técnicos estrangeiros do Atlético foram do Uruguai. E só recentemente, o primeiro argentino a treinar o Atlético, inclusive, foi o São Paulo em 2020. Então, é um fenômeno recente no Atlético, ter essa argentinização do clube que a gente tem visto. O São Paulo é um clube, né, como a gente sabe aqui, que tem essa proximidade com o Uruguai, mas também tem uma proximidade. O São Paulo é um clube que eu acho que, no geral, sempre foi bem próximo aos estrangeiros, principalmente aqueles aqui da América do Sul, sabe? O José Poi, que foi goleiro da Argentina, né, e do São Paulo também, um dos recordistas em termos de jogos com a camisa do São Paulo, também treinou o São Paulo depois e venceu campeonatos paulistas como técnico muito importante à época. O São Paulo teve um técnico muito relevante no cenário global húngaro, Bela Gutmann, que é conhecido por ter ganhado as duas Ligas dos Campeões pelo Benfica, depois veio treinar o São Paulo e foi campeão paulista por aqui também. Então tem essa proximidade, acho que, cara, essa tendência, na verdade, existe há anos, mas agora que está realmente, eu acho que está acontecendo um boom mesmo aí nessa contratação e talvez até de forma mais desproporcional de técnicos portugueses, e a gente pode até analisar o motivo por trás disso, seja porque eles são europeus, realmente o padrão de jogo europeu é muito, muito, muito louvado, por mais que você for parar para pensar quem é campeão mundial agora é a Argentina, mas e também a verdade é que eles, acho que uma coisa que facilita é a língua, né? Certamente o português, não há necessidade em tese, ao menos, de intérprete, mas a verdade é que por vezes é difícil compreender o que os treinadores portugueses falam também, ainda mais quando eles estão falando de forma veloz e ríspida, né, com os jogadores. Mas, enfim, a gente está dando essa introdução aqui, meio geral, realmente, para fazer conexão com o tema de hoje, que é, né, a demissão do Vitor Pereira, né, a troca do Flamengo de técnicos e também a troca que ocorreu no final do ano passado, no final de 2022, quando o Flamengo, após a vitória, após a conquista da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Dorival Júnior, decidiu não renovar o contrato, não foi uma demissão propriamente dita, né? O Flamengo decide não renovar o contrato. Dorival, que havia entrado no meio da temporada passada, após a demissão de outro técnico português, desculpa, me fugiu o nome, é Paulo Souza, ex-técnico da seleção da Polônia. Coitado Paulo Souza, né? Ele largou a seleção da Polônia indo para a Copa do Mundo para ir treinar o Flamengo e ficar 3 meses lá. Mas enfim, aí... Inclusive, atualmente
Ele está treinando a Salernitana, não sei nem como falar. É um dos piores times da Itália. Assim, isso, Salernitana. Caramba, Salernitana, isso. Perfeito. É fraco esse time, mas enfim. Não é bom. Vamos entrar nisso depois. Mas é isso, essa troca, né, no final do ano passado motivou, após as derrotas consecutivas do Flamengo nos títulos que disputou agora em 2023, o Partido da Causa Operária, o PCO, que tem uma inclinação ideológica de cunho marxista, né, de extrema esquerda, a fazer aí um thread, né, um fio no Twitter, como é conhecido, com 3 tweets expondo o que, na visão do PCO, o Partido da Causa Operária, seria aí um poderoso esquema empresarial por trás da propaganda por técnicos estrangeiros. São aspas diretas aí do Twitter. Uma ofensiva imperialista contra o futebol brasileiro e um esquema econômico e político, com o objetivo claro, convencer o brasileiro de sua inferioridade no futebol. Aqui o segundo tweet do PCO. O que Vitor Pereira fez até agora, tendo recebido um elenco vitorioso de Dorival. Vexame, perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras, não chegou à final do Mundial, perdeu a primeira partida da Recopa Sul-Americana e agora perdeu o Carioca de goleada para o Fluminense. O último tweet, o Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022, isso sob o comando do brasileiro Dorival Júnior. O que a diretoria do Flamengo fez? Demitiu para contratar um português, Vitor Pereira, que havia feito campanha medíocre no Corinthians. Olha, eu acho que a gente pode analisar no próximo bloco se realmente a campanha que o Vitor Pereira tinha feito no Corinthians tinha sido medíocre. Eu acredito que não havia sido, mas enfim. Vamos ver isso depois. Primeiro, eu acho que cabe a gente analisar realmente se existe, né, ou, enfim, entender o que seria uma ofensiva imperialista, né, esse termo que eu acho que a maior parte das pessoas lembra do estudo aí de história moderna, né, na verdade, quando estava se preparando para o vestibular, enfim, nas épocas aí do colégio, realmente, ou quem sabe você também estudou isso na faculdade, ou trabalha efetivamente como historiador, mas é o imperialismo. É um tema, é um conjunto de ideias, eu acho, né, na verdade, né, e mecanismos que um Estado-nação utiliza para, né, expandir e dominar sobre outras regiões, né, geográficas vizinhas ou distantes. Né? Eu coloco aí regiões geográficas porque não seriam necessariamente só outros Estados-nações, não é, Gui? Eu acho que o imperialismo, quando a gente pensa disso, a gente pensa realmente em regiões geográficas maiores, seja aqui as Américas, quando as metrópoles europeias né, formaram as colônias aqui e, mediante, né, na impressão de ideias, medidas e mecanismos, conseguiram realmente, né, explorar no sentido tanto econômico, mas também territorial, aqui as Américas, e também o que aconteceu na África. Acho que muitos vão pensar na África quando escutam essa palavra imperialismo, até na partilha da África, o que foi esse momento histórico no qual os países europeus decidiram aí repartir a África de forma até no que, ao meu ver, foi bastante... precipitado não é a palavra, talvez. Eu acredito que seja desleixado, na verdade, né? Causando, às vezes, até essa confusão de fronteiras que a gente vê hoje em dia, buscando aí uma maior extração do que existia ali naquele território e realmente, né, uma expansão e um domínio territorial e cultural sobre as pessoas que ali viviam. E a gente vê isso em diversos momentos aí, pensando em alguns séculos atrás, mas também é algo que é presente hoje em dia. Mas só para a gente fechar essa análise do que seria imperialismo no senso comum, você acha que está correto, cara? O que você tem a dizer sobre esse, né, conjunto aí de mecanismos que compõem o que seria o imperialismo, cara? Eu acho que é bem isso, cara. Acho que você entrou exatamente no que é no termo mais clássico, né? Porque
Que é isso, o imperialismo clássico, o imperialismo da colonização é bem esse da época, enfim, tínhamos grandes impérios, o Império Britânico, o Império Francês, o Império Português, até que as pessoas esquecem que era enorme também, que compunha não só o Brasil, mas também diversas colônias na África e na Ásia e na Oceania, né, com Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste na Oceania, fora de cidades-estados, né, como Goa, na Índia. Mas, bem, dito isso, entrando talvez fazendo um pivô para essa coisa do PCO, eles parecem estar se referindo ao imperialismo mais moderno, né? Porque essa definição de como você falou, Miguel, que na verdade é uma mentalidade bem de Guerra Fria, né? Em que se referia... Sim. E acho que até tem respeito também a uma questão mais, até talvez, de imperialismo cultural também, Isso. né, cara? Isso. Seria, né, a gente tocou algumas vezes aqui já no Boleiro de Mana sobre a questão de soft power, né, esse crescimento aí mediante a imposição da sua cultura a outras. Eu acho que também é aí onde o PCO está fazendo nessa sua declaração de que, né, o futebol, a ideia desse plano aí empresarial seria fazer com que os brasileiros acreditassem que o futebol brasileiro fosse inferior ao futebol europeu, no caso, né, Gui? Sim, exato. E só para concluir essa ideia de que se chamava a União Soviética do Império do Mal, diziam isso até o Ronald Reagan, que é um dos maiores presidentes, não maiores, um dos mais importantes presidentes dos Estados Unidos, com certeza, disse, né, que a União Soviética era um império do mal. Então eu acho que vem um pouco disso. E também na Guerra Fria se dizia do império capitalista. E é isso, eu acho que o PCO, bem, posso dizer muitas coisas sobre o partido, mas também pode dizer que ele está meio que preso nessa ideia marxista da Guerra Fria. Eu acho que isso explica também um pouco de onde vem tudo o que foi dito após a derrota do Flamengo pelo Fluminense. Certamente, eu acho que, e mais do que a gente já tocou aqui, né, explicando brevemente, eu acho que nem convém, talvez, a gente fazer mais análise do que seria o imperialismo cultural, porque efetivamente isso cabe também aí ao ouvinte a buscar e analisar efetivamente aí por meio de fontes respeitáveis, até sobre o imperialismo cultural no futebol, porque o futebol é sim cultura, a gente já viu o debate, isso aqui no Boleiro de Manas diversas vezes, mas acho que o PCO tecla realmente, né, Gui, você descreveu aí muito bem, seria uma espécie de neocolonialismo. Isso é um termo inclusive, que é debatido por muitos historiadores. Tem muitos historiadores que não gostam desse termo, né, neocolonialismo, imperialismo moderno, que seria, né, uma espécie de controle e domínio sem haver a relação entre a metrópole e a colônia efetiva. Né? É mais uma questão aí de domínio cultural e principalmente econômico. Né? Imperialismo econômico, que eu acho que é esse termo que o PCO está tentando se referir, na verdade seria o domínio aí de outras regiões, de outros países, por um país em uma posição aí de poder no capitalismo, e que com isso, né, eles pudessem explorar esses outros países em uma relação entre uma potência e um país em posição um pouco mais fraca econômica, ou mais vulnerável, e realmente infligir aí esse controle, esse domínio. Isso acontece, a gente vê, né, diversas vezes concepções dessa ideia de neoimperialismo europeu e neoimperialismo americano, que seria, né, a constituição desse ideal colonialista, porém adaptado aí ao capitalismo industrial, né, que seria um país imperialista, na visão desses marxistas da era da Guerra Fria, seria efetivamente um país que dominava ou domina economicamente o outro, no caso. Né? E com isso, né, essa capitalização
das nações imperialistas vai crescendo gradativamente na visão das pessoas, né, dos historiadores ou dos adeptos a essa visão, né, que seria uma absorção desses países para os monopólios, sendo o país imperialista, né, o monopólio, aí ele buscando realmente mais mão de obra barata, mercados consumidores, e criava-se então um ciclo aí de neocolonialismo, de uma produção constante do imperialismo. Esse país mais forte na visão de vários desses integrantes dessa vertente, por vezes os Estados Unidos, ou enfim, a Europa como um todo, né, a Europa ocidental, e que eles tomavam aí domínio econômico de países em situações econômicas, na visão deles, mais vulneráveis, para ter acesso à mão de obra barata, e esses mercados consumidores assim viciando a economia desses países e fazendo com que elas trabalhassem em prol da metrópole, né, que não seria efetivamente a metrópole, porque não é uma conexão aí entre metrópole e colônia. Mas é disso que eu acredito que o pessoal está falando, está se referindo efetivamente a essa análise que ele faz, comparando a situação que ocorre no Brasil com essa tendência de contratação de técnicos europeus, principalmente portugueses, no caso, e citando, até fazendo, né, o que seria, na verdade, uma acusação, não sei se infundada, né, que seria esse poderoso esquema empresarial por trás da propaganda por técnicos estrangeiros, né, uma ofensiva imperialista contra o futebol brasileiro. É uma questão que é aí cultural, altamente cultural, mas também tem contornos econômicos, certamente. Isso é um conluio, na verdade, né, de empresários e estrangeiros, enfim, para trazerem técnicos estrangeiros portugueses, seria uma espécie aí de imperialismo econômico, no qual esses países europeus, no caso, estariam tentando imprimir no Brasil e no futebol brasileiro aí esse controle econômico, né? Então, uma coisa é verdade, no entanto, eu não concordo com isso, para deixar isso amplamente claro, por mais que eu esteja explicando aqui, né, e me informei para fazer essa análise, mas uma coisa que algumas pessoas já devem saber, inclusive o flamenguista deve estar sabendo, e deveria inclusive ficar bastante chateado, na minha opinião, é que desde 2020, né, considerando a saída do Jorge Jesus, chuta quantos milhões o Flamengo gasta com multas rescisórias de técnico, Gui? Nossa, deve ser muito. Eu só vou falar aqui primeiro dos técnicos que eu lembro que passaram pelo Flamengo depois do Jorge Jesus. Logo depois do Jorge Jesus, foi contratado quem? Eu já me esqueci, não foi o... Domenic Torrent, cara. Domenic Torrent, obrigado. Eu tava lembrando que era auxiliar de não sei quem, do Guardiola, não era? Que ficou... Mas o Domenech ficou... Nem terminou o Brasileirão. Ele ficou uns 8 meses. Nossa, vamos colocar uma... Vazou e veio o Rogério Ceni, pô. Vamos colocar uma multa aí. Vou chutar uma multa pro Domenic de uns 2 milhões de euros. Então, vou somando aqui, então, vai. 8 milhões de reais pro Domenic. Vou chutar. 8 milhões, fala mais. Depois pro Rogério Ceni. O Rogério Ceni também ficou bem pouco. Não, ele ganhou o Brasileirão. O Rogério Ceni chega, ele ganha o Brasileirão e não renova o contrato. Não foi isso ou ele foi demitido depois? Não, foi demitido. Ele ganha a Supercopa do Brasil. E depois Palmeiras cai. Em Brasília. Não lembro quando ele caiu. Caiu no Carioca. Ele caiu no Carioca, eu acho. Ele não ganhou o Carioca? Acho que ganhou o Carioca também, pô. Ele ficou no Brasileirão? Ele ficou um tempo, então, Rogério Ceni. Pô. Então, digamos, o Rogério deve ser uma multa um pouco mais bacana. Digamos, 5 milhões de reais. A multa do Rogério. E aí, que depois mais? Rogério Ceni chegou... Foi o Paulo Souza? Não, o Paulo Souza foi depois. Teve alguém entre o Rogério e o Paulo Souza. O Paulo Souza foi no começo do ano, eu acho. Ou não. Putz, agora tá me fugindo quem tem... Digamos que o Paulo... Enquanto eu vou olhando aqui, eu vou assumir que foi o Paulo Souza. O Paulo Souza deve ter sido caríssimo essa multa, cara. Porque como é que eu explico? Claro, o cara largou a seleção da Polônia para treinar o Flamengo, né? E ele ficou pouquíssimo também. Eu vou assumir que a multa do Paulo Souza foi uns 5 milhões de euros. Então, vezes 5, 20 milhões de reais. Pode somar 20 milhões de reais, Miguel.
Quem Aí mais? não teve ninguém. Teve o Renato Gaúcho, entre o Paulo Souza e o Rogério Era o Ceni. Renato Gaúcho. Foi E o isso mesmo. Renate, ele cai perdendo a Libertadores pro Palmeiras, né? Ele não via. Porque usa desculpa aí, o Paulo Souza ele começou um trabalho. Acho que ele não renova, acho que foi isso, cara. Digamos que não teve. Digamos que o Renato não foi demitido. Ele não teve multa, não, Renato. Depois do Paulo Souza chega o Dorival, que deve ter tido uma multa aí legal. Não, o Dorival foi. Não, também não teve multa. Vitor Pereira, a multa, a gente sabe qual é a multa? Ué, sabe? Eu sei a multa de todos, cara, que você escolhe. Ah, você sabe? Eu acho que deve ser 35 milhões de reais a multa do Vitor Pereira. Deve ser altíssima, porque eu sei que essa é do Cudê. Eu vou assumir que seja parecida. Você acha quanto que é tudo isso? No total, teria dado aqui, ó. Vamos arredondar para baixo. Meu chute é o Flamengo já gastou 60 milhões de reais em rescisões. 60 milhões. Olha, tá elevado o seu valor. Esse levantamento foi feito pelo Globo Esporte, tá? E que com a saída do Vitor Pereira, as multas do Flamengo desde 2020 chegam a 37 milhões de reais. Se você pegar a minha análise, parece ok. Mas se você olhar que são 37 milhões de reais, é muitíssimo. É absurdo, cara. Olha isso, com a demissão do Domenic Torren, eles pagaram 11,4 milhões de reais. Depois demitiram o Rogério e pagaram 3. Depois veio a demissão do Paulo Souza, 7 milhões e 700 mil. Também alta, bem alta. E agora, no final, a do Vitor Pereira, mais alta. 15 milhões de reais, cara. Se não fosse que eu ter o dobro pro Vitor Pereira, eu teria acertado quase. Foi bem próximo, cara. Você tava com... Antes do Vitor Pereira com 33. É que você chutou pra cima a do Paulo Souza também. Paulo Souza não foi alta. Não foi alta. O que eu tô falando? 7 milhões de reais. Mas foi bem mais baixa do que você chutou. É um absurdo, cara, se for para pensar. Isso também, e é dinheiro que, em certa medida, também foi embora do Brasil. Mas, enfim, o que você acha de tudo isso? O que você acha dessa questão? Eu não sei do imperialismo moderno, cara, ou, enfim, dessa aplicação. Cara, para começar, eu pensei numa coisa que você estava falando do imperialismo moderno, que também eu não consigo parar de pensar na Guerra Fria, porque foi isso, por exemplo, quando cai a União Soviética, os satélites que eram chamados da União Soviética, como a Alemanha Oriental, como a Polônia, como a República Tcheca, como Cuba, não era a República Tcheca, acho que era a Tchecoslováquia na época, mas enfim, esses países sofrem muito com a queda da União Soviética, porque exatamente, como você falou, Miguel, eles eram economicamente dependentes em Moscou, e quando Moscou para de ser a Moscou, uma superpotência mundial, e vira uma Rússia que tem milhares de problemas próximos, que não tem a menor chance de apoiar esses países, não só eles passam por um período econômico muito difícil, como cai o comunismo em todos esses países, né? E isso é visto até hoje, porque a parte oriental da Alemanha é economicamente muito mais fraca que a parte ocidental da Alemanha. Isso é um problema político e econômico até hoje no país. E isso demonstra como o imperialismo moderno existiu, então, na Guerra Fria. E eu acho que o pessoal, de novo, já falei, está com essa mentalidade de Guerra Fria, talvez por causa da sua, bem como você falou, Miguel, da sua inclinação marxista-leninista, que está francamente preso na Guerra Fria, porque vários das pautas que o partido defende simplesmente não são relevantes, são assim, extremas de uma maneira até chocante. Assim, você achar que tem de fato um complô de empresários para trazer, sei lá, uma espécie de império português via o futebol, me parece assim, bem exagerado, né, para dizer o mínimo. Eu acho que para mim o pior seria a ideia de que teria esse complô, esse conluio para que o brasileiro compreendesse que o futebol é pior que o futebol europeu. Na minha opinião, tem algumas questões aí que são um pouco absurdas. Número 1, exatamente. O futebol brasileiro é pior que o futebol europeu. Perfeito. Senão os brasileiros não iriam jogar na Europa por diversas questões. Claro, tem qualidade de vida, sei lá, enfim, muitas coisas, mas o futebol aqui é pior, para começar, não tenho o que falar. 2, eu acredito que a maior parte da população brasileira não precise que isso aconteça para a gente perceber. O Brasil não ganha a Copa do Mundo há muitos anos. Já ficou claro que o futebol brasileiro está atrás.
E agora caiu também, Miguel, só te interrompendo rapidinho, caiu esse negócio de falar, o Brasil não ganha, mas ninguém da América do Sul ganha também. Agora a Argentina ganhou. Qual é a desculpa? Ganhou. Cadê a desculpa agora? Cadê a desculpa, cara? Acabou-se que era doce. E mais, né, pra ser honesto, acho que tem coisas que, cara, a gente percebe isso depois, né, ficar tudo em perspectiva. A Argentina ganhou agora, em 2014 chegou na final da Copa. Beleza, o Brasil chegou na semifinal da Copa em 2014. Aos trancos e barrancos, ganhando só de time sul-americano e levou uma lapada em casa. Então, é isso. E se for parar para pensar, o último time sem ser a Argentina foi o Uruguai em 2010 também, que foi bem, daí realmente jogou bem, quase foi o terceiro, quase foi para a final. Pô, aí os caras foram bem, Uruguai. Mas Uruguai e Argentina não é o Brasil. É isso, cara. É desesperadora a situação. Vai, 2 pontos. E o terceiro ponto para mim também, eu não sei se esse é o pior, porque esses dois aqui para mim são muito claros, no mínimo no meu viés pessoal. Mas, pelo amor, é mais fácil acreditar que tem um grupo de empresários que estão tentando ganhar dinheiro realmente, né? Ganhar dinheiro e tentando aqui no sentido de fazer dinheiro no futebol brasileiro, independente, aí não vou questionar, porque eu não estou fazendo uma análise de valor e nem nada, uma análise de quem está por trás de contratação, sei lá. Mas eu acho até mais provável que exista um grupo de empresários realmente trazendo pessoas para o Brasil porque querem ganhar dinheiro, do que esse grupo de empresário ter um objetivo de transformar, ideológico, não tem nada a ver, e não é nem uma questão econômica de realmente tirar dinheiro do Brasil, não é simplesmente de ganho pessoal, porque o cara trabalha com isso efetivamente, igual outros, efetivamente, você, torcedor aí de algum time, já deve ter visto na sua existência a contratação de um jogador completamente aleatório para o seu time, que não faz sentido ele estar lá. Você pensa que o cara não domina uma bola, é passe, não corre, tá fora de forma sempre. Por que esse cara tá lá? Pode ter certeza que ele tem um bom empresário. Essa é a confirmação, assim, empírica, realmente, de que essas coisas acontecem. E não só com técnicos portugueses, mas no futebol brasileiro no geral, né? Exato, então assim, para como eu tava falando, não acho nem que, acho que é no mínimo exagerada essa ideia do pessoal, para não dizer imaginária. E eu também acho o seguinte, eu sei, a extrema direita e a direita em geral são extremamente criticadas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, por elementos dessa facção ideológica, tá, conhecida como alt-right, em meios acadêmicos, de ter umas teorias de conspiração bizarras, para não dizer outra coisa, né? Como por exemplo o QAnon nos Estados Unidos, ou Pizzagate, enfim, tem várias dessas, e é extremamente criticada por isso. Eu acho que a extrema esquerda também devia ser criticada por isso, e eu estou, enfim, fortemente posicionando, criticando o pessoal por essa posição, porque me parece, francamente, uma teoria da conspiração, e eu quero dizer sim às coisas com a ação, Miguel Galo de Rodrigues, é isso. Boa, cara, coloca, é isso, cara, igual o Luxemburgo diria, cara, é isso mesmo, vambora, cara, boa, é isso mesmo, cara. Mas enfim, é isso. Vamos fechar esse bloco ou você tem mais coisa a declarar, cara? Não, vamos fechar para falar sobre a incrível carreira do Vitor Pereira. Bora nessa. Então vamos fechar esse bloco e passando aqui então para o nosso segundo bloco dessa primeira parte, o Toco e Me Boi. Sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início aqui ao nosso Toca Me Voe, como o Gui falou no bloco anterior, a gente vai fazer aqui uma análise rápida sobre o que foi a carreira, né, o que foi, eu tô tratando como se tivesse acabado já a carreira dele, realmente, foi um momento traumático, eu diria, mas não acho que acabou, não. Não. Enfim, a gente vai ser muito duro com o Vitor Pereira agora, mas as coisas passam. Acho que a maior prova disso, que tudo passa, não é a tatuagem do Neymar, mas sim o Fernando Diniz ter ganhado aí o Carioca. Então, vamos entender o que foi, o que tem sido, na verdade, né, a carreira do Vitor Pereira, de onde ele veio, quais são aí os principais trabalhos dele, e daí a gente pode, às vezes, até fazer
uma análise sobre a demissão para finalizar aí. Mas o Vitor Pereira, Gui, era o treinador do Flamengo, ele também é um ex-jogador de futebol que, cara, não teve uma carreira muito brilhante como jogador. Boa. Muito bem posto, cara. Acho que nem muito brilhante seria ser bem gente boa com a carreira dele de jogador. Mas, né, na carreira de treinador, ele, desde o início, já começou a se destacar, eu acho que a gente pode dizer. Quando ele, em 2007, né, acho que é o primeiro trabalho no qual a gente precisa mencionar, que ele entra na academia de técnicos, se a gente puder chamar assim, ou nessa comissão técnica geral do Porto, como treinador da equipe sub-15. E em 2010 ele passa, né, a trabalhar com o Andrés Vilas-Boas, o técnico do Porto que venceu a Eurocopa pelo Porto, grande, vitorioso, né, o Andrés Vilas-Boas pelo Porto. Mas em 2010 o Vitor Pereira assume ali a posição de treinador adjunto do Andrés Vilas-Boas no Porto, não foi mesmo? E acho que isso é um grande ponto de virada na carreira do Vitor Pereira, quando o Vilas-Boas decide deixar o Porto após o término da sua temporada vitoriosa, ali que ele ganha, né, não é Eurocopa, eu falei até errado o nome, Europa League, desculpa, quando ele vence a Europa League e decide aí se mudar para Londres para treinar o Chelsea, porque o Vitor Pereira, ao final da temporada 2010-2011, assina um contrato como treinador principal do clube do Porto por 2 temporadas, não foi, Gui? E assim, você falou que foi um ponto de virada, e foi mesmo, né? Claro, ele foi um técnico que saiu bem no Porto, é difícil dizer que não. Ele venceu, né, a Supertaça Cândido de Oliveira em 2012, após vencer a Acadêmica na final por 1-0, e também ganhou o tricampeonato nacional, né, ganhando 2 títulos da Primeira Liga de Portugal. Então, assim, isso mostra que ele era um bom técnico. Claro, Portugal, naquela época, principalmente, não era muito competitivo. Claro, tem que por isso o Porto era inteiramente dominante na época, mas isso não tira o fato de que ele ganhou uma liga importante europeia. Mas, Miguel, eu acho que dito isso, a gente entra num ponto importante, que depois da saída dele do Porto, até a chegada dele no Corinthians, eu argumentaria que a carreira dele não foi boa, porque ele passou pelo Al-Ahly, Olympiacos, TSV München, Xangai Sport, Fenerbahçe, antes de chegar no Corinthians. Desses, nenhum deles, fora o Fenerbahçe, eu diria que está numa liga muito competitiva. Ele foi bem no Olympiacos, né? Ganhou a Copa da Grécia em 2014/2015. No Fenerbahçe ele não ganhou nada, inclusive saiu brigado com a diretoria. No TSV 1860 München, que para quem não sabe é o rival principal histórico do Bayern de Munique, ele foi mal, o clube foi rebaixado da 2ª para a 3ª divisão durante sua passagem, e na sua volta ao Fenerbahçe também não consta nenhum título importante. Relevante. Ele foi campeão na China também, né? Ganhou o campeonato chinês. Sim, eu excluí a China e propositalmente a Arábia Saudita na minha análise, desculpa. Ganhou a China, né, cara? Ganhou lá e a Supercopa da China também. Ele venceu algum título no ali? Acho que não também. Não me consta que ele ganhou. Boa, mas continua aí a sua análise, cara. E é isso, cara. Eu acho que o meu ponto principal é que no tempo que depois que ele saiu do Porto, ele não conseguiu vencer, não só vencer, ele não dirigiu nenhum clube importante até chegar no Corinthians. Fora o Fenerbahçe. O Fenerbahçe foi um dos grandes times da Turquia. Eu acho válido falar que é um grande clube. Mas os demais são clubes, assim, de 2º escalão para baixo. O TSV München é até de 3º escalão de passagem. Então, assim, se nota que a carreira do Vitor Pereira teve, assim, esse pico no Porto, depois ele cai drasticamente. Isso quer dizer alguma coisa em um vácuo? Não, porque o Abel Ferreira também treinava o Panathinaikos antes de chegar do Palmeiras e é atualmente o melhor técnico. Não era o Panathinaikos, pô, era o PAOK. PAOK, desculpa. Eu estou vendo o logo, só confundi porque os dois são com P, cara. Eles são da Grécia também.
Mas é isso, essa Inclusive, mesmo. Sabe que é o camisa 10 do Panathinaikos, cara? Quem que é atualmente? Alegria nas pernas. Que te diz? O Bernard? É o grande ídolo do Galo, cara. O menino Bernard jogou no Panathinaikos. O Bernard realmente, assim, acabou não tendo uma carreira, assim, muito brilhante, né? Como a gente falava do... Eu aceitaria fácil no São Paulo. Alô, Júlio Casares, contrate, cara. Eu tava, mano, muito feliz, muito contente. Mas só pra concluir o que eu falei, né, do Vitor Pereira no Fenerbahçe, na temporada 21-22, quando ele treinou o clube pela última vez, acho que ele não termina a temporada, mas o Fenerbahçe termina em terceiro. E na sua primeira passagem no clube, a temporada 2015-2016, o Fenerbahçe termina vice para o Besiktas em 15-16 e em terceiro lugar em 16-17. Então o Vitor Pereira não conseguiu ganhar a Liga Turca, apesar de dirigir um grande clube no país. É isso, cara. Eu acho que, para ser honesto, e agora analisando ele aqui no Corinthians, eu acredito que o Vitor Pereira foi bem no Corinthians. Eu também. Assinou, né, o contrato aí de 1 ano, cara. Pegou um Corinthians que, enfim, recebeu investimento, mas acho que o time do Corinthians é um time velho. Prova, né, que o time do Corinthians tem dificuldades é que ainda o Lázaro, novo técnico do Corinthians, não conseguiu imprimir um padrão de jogo, acho que tão eficaz como o do Vitor Pereira. Acho que o Lázaro tem pontos positivos como técnico, tem um trabalho interessante na seleção ali como auxiliar, participação boa no Guarani também, mas a verdade é que não se compara ali ao Vitor Pereira como técnico. Acho que ele é um cara inteligente, ele estuda os seus adversários, na minha opinião, tá? Prova disso foi o primeiro jogo da final do Carioca, o Vitor Pereira entra aí com o Gabigol no banco, se protege no primeiro tempo, e o Fluminense com o time mais cansado, aí sim o Vitor Pereira no segundo tempo, o Flamengo esmaga o Fluminense. Efetivamente foi isso que aconteceu. E não rolou no segundo jogo, é verdade, e isso é uma dificuldade crônica dos times do Fernando Diniz. Eu sei bem, porque era a dificuldade do São Paulo também. Perfeito. Quando o Diniz encontra um time que está jogando defensivamente e se defende bem, esquece, cara. Dificilmente esse time do Diniz vai ter artifícios assim para furar o vencer. Assim. É o que acontece. E o Vitor Pereira entendeu isso no primeiro jogo e armou o time bem e venceu. E daí não sei o que aconteceu, não conseguiu. É isso. Não sei se ele estava já desgastado, o que aconteceu, alguma coisa aconteceu ali, mas é uma diferença assim gritante, né, do primeiro jogo dessa final do Carioca para o segundo. Absurda, até eu diria, essa diferença. Mas aí no Corinthians, só para finalizar aquilo que eu vinha falando, Gui, ele teve, cara, bons momentos, goleou Santos, né, no primeiro clássico dele, cara, foi bem na Copa do Brasil, levou aí o Corinthians até a final e colocou o Corinthians aí em posição para vencer o jogo contra o Flamengo, a final no Maracanã. Eles perdem nos pênaltis, mas assim, foi ali na unha que o Corinthians não ganhou aí a Copa do Brasil com o Vitor Pereira. Sim. Acho que um momento, talvez até, né, o maior feito do Vitor Pereira foi a classificação do Corinthians para as quartas de final da Libertadores de 2022, algo que não acontecia. Também o Corinthians não foi campeão, mas o Corinthians não ia para as quartas de final da Libertadores desde 2012. Ou seja, desde do único título da Libertadores do Corinthians, o Corinthians não chegava nas quartas de final. E isso é grave Sim. mesmo. O cara conseguiu e chegou em grande estilo, né? Venceu o Boca nos pênaltis, na Bombonera, plena Bombonera, o Corinthians Vitor Pereira foi lá e venceu, e daí também se defendendo muito bem, armando o time para ganhar o jogo, e foi cascudo e ganhou. 6-5 lá na Bombonera, Benedetto perdendo pênalti, e venceu. Então, assim, não ganhou título pelo Corinthians, mas eu acredito que foi um bom trabalho na medida do possível. O que você ia comentar? Eu concordo perfeitamente. Justamente trazer atenção para esse tema, chamar atenção para esse tema. Que, claro, o Corinthians ganha do Boca Juniors na Argentina, que assim, é um feito que poucos clubes brasileiros têm no seu currículo, principalmente uma disputa de pênaltis, né? Que é uma disputa em que a torcida ajuda mais que o normal, eu diria assim. É mais efetiva em ajudar a sua equipe. E cai para o próprio Flamengo, né? Perdendo os 2 jogos, a ida de 2-0 e a volta de 1-0. Mas, assim, olhando o Brasileirão, Miguel, que é o único
aspecto que você não olhou, que você falou bem da Copa do Brasil também, eu acho o seguinte, eu acho que o fato do Corinthians, eu não acho que tinha uma equipe estelar, tá? Eu não acho que o Corinthians tinha uma equipe estelar no ano passado. E mesmo assim chega em quarto. O Corinthians termina com 57 pontos, apenas alguns pontos atrás do Fluminense, que está em terceiro com 61. Então o Corinthians fecha o G4, consegue a vaga direta para a Libertadores e chega à frente de 2 clubes que têm a folha salarial muito mais alta, que é o Flamengo, o próprio Flamengo, que acaba chegando em quinto com 54 pontos, e o Atlético Mineiro em sétimo com 50. Então, assim, é um feito importante, sim, o Corinthians já em quarto. É algo que eu acho que poucas... E ainda mais porque é isso, né? Eles mantiveram algumas frentes, pô. O Corinthians ficou em quarto ali com a vaga direta, ainda assim chegando à final da Copa do Brasil, cara. Sim. Indo bem na Libertadores, então dividiu o elenco. É isso, cara. Acho que pouquíssimas pessoas no começo de 2022 diriam que o Corinthians chegaria no G4. Pouquíssimas. Eu acho que, assim, a coisa mais lógica que diriam alguma variação de Palmeiras, Flamengo e Atlético nos primeiros 3 no pódio, e depois, assim, Atlético Paranaense, o próprio São Paulo, enfim, algumas outras equipes, eu acho, o Internacional, que acabou chegando, né? Algumas outras equipes tinham mais favoritismo para fechar esse G4. E o Corinthians chegar foi importante. Então eu acho bem difícil alguém vir aqui falar com a cara séria de que o trabalho do Vitor Pereira no Corinthians foi ruim. Porque não foi. Tanto que o Corinthians queria que o Vitor Pereira ficasse e não ficou. Então, assim, dizer que foi ruim, eu acho assim. Outro erro do PCO, cara. Falar que o trabalho foi medíocre é inacreditável. Uma análise rasa do que era o Corinthians 2022. É isso. E beleza, assim, o trabalho no Flamengo foi ruim. Bem ruim. Péssimo até. Mas é o que eu falei. Assim, se for pegar os números somente, desconsiderar que ele perdeu 4 títulos, fez esse feito, que é impossível desconsiderar isso. É isso, o cara venceu aí 60% dos jogos, sabe? Uma coisa ok. Até eu acho que ele não conseguiu imprimir um padrão de jogo igual ele tinha feito no Corinthians. Não conseguiu. Tentou algumas vezes, teve bons momentos como esse primeiro jogo aí contra o Fluminense na final do Carioca. Acho que foi o melhor momento aí do Vitor Pereira, na verdade, de mais inteligência tática, que eu acho que é uma coisa que ele sempre trouxe aí nos times dele. Mas fazer o quê? Não deu certo, agora ele logicamente não está feliz com a demissão, mas vai receber a multa de 15 milhões de reais aí como um prêmio de consolação. E é isso. Flamengo eu não sei quem vai contratar. Será que vai vir um Mister de volta aí, cara? Pode ser que venha um Mister, né? Mas eu tenho um dos meus amigos que é mais fanático de futebol disse que se o Jorge Jesus voltasse ia ser péssimo, porque o Jorge Jesus não teve nenhum trabalho assim fantástico desde que saiu do Flamengo. A equipe está velha e talvez seja uma grande banho de água fria para os flamenguistas caso. Mas eu acredito que seja isso, sabe? O Flamengo tem que contratar o Jorge Jesus para ele dar certo ou dar errado. Sim. Exato, expandir a lenda ou dar errado e acabar. Sim, porque sempre que cai técnico no Flamengo senão, Jorge Jesus. E não é nem que sempre que cai, porque contratam outro cara, porque o Jorge Jesus está em outro emprego e sempre ficam pedindo, comparam um com o outro. Tem que trazer o Jorge Jesus para acabar essa comparação. Aí o Jorge Jesus vai ser comparado com si próprio. Aí o bicho vai pegar, cara. Exatamente. E só pra gente fechar essa análise, Miguel, só dar um pitaco aqui na passagem do Vitor Pereira no Flamengo. Você falou isso no começo e eu vou concordar que o Vitor Pereira, na verdade, cai por perder jogos capitais, né? Porque, assim, se você olhar só o aproveitamento e olhar, ele ganhou mais que ele perdeu. Ele não é um péssimo técnico, mas ele ter ido mal no Mundial, ele ter perdido a Recopa pro Independente Del Valle, ele ter perdido pro Alcas no Equador, ele ter perdido de forma assim, humilhante pro Fluminense no domingo de Páscoa, essa combinação, né, de perder os jogos mais importantes do ano que fazem ele cair. Mas eu sou partidário, meu, você vai concordar, a última coisa que eu vou falar aqui antes de terminar esse bloco é de que caso o Vitor Pereira não tivesse ido para o Mundial, ou não tivesse perdido para o Hilal, eu acho que ele seria técnico do Flamengo até hoje. Porque eu acho que isso pesou ele muito no começo e ele não conseguiu espantar essa pressão absurda que começa quando ele perdendo bem no comecinho para o Hilal. Perfeito, eu acho que é isso mesmo, cara. Ele vai para a final do Mundial e perde para o Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Aí eu acho que é isso, não teria
talvez ele tivesse ganhado outros títulos. É isso mesmo, concordo, cara. Mas a gente nunca saberá. Ficará só aí nas hipóteses. Sem mais delongas, então vamos fechar esse Toco e Me Voe aqui e partir para o nosso terceiro bloco, o último dessa primeira parte, o arremate. Muito bem, começando agora aqui o terceiro bloco, o nosso arremate do podcast Boleiros Humanas. Lembrando sempre, claro, que você escutando o podcast Boleiros Humanas, o programa Podercast, a divisão de podcast do Jornal Digital Poder 360. E é isso, né, cara? Nesse bloco a gente vai falar agora sobre o Vitor Pereira, falar sobre as polêmicas do PCO, e para entrar assim ainda mais em outros argumentos do PCO, né, de que o Brasil estaria sendo tomado por técnicos estrangeiros, assim, imperialismo moderno. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre a história mais recente, uma história bem antiga mesmo também, de técnicos estrangeiros no Brasil, porque este fenômeno que a gente vê agora, de fato, de ter muitos técnicos estrangeiros na elite do Brasileirão é uma coisa mais ou menos nova. Eu vou entrar nisso daqui, né, porque desde a chegada, claro, o ponto de virada para esse grande fluxo de estrangeiros como técnicos no Brasil foi 2019, quando treinam Jorge Jesus treina o Flamengo e o Jorge Sampaoli treina o Santos. Porque, claro, o Jorge Jesus teve um Flamengo galáctico, um Flamengo que encantou o Brasil, que ganhou praticamente tudo, foi uma coisa assim realmente fenomenal. E o Sampaoli com o Santos, mesmo não vencendo nenhum título, acho que não foi campeão paulista também, então acho que não ganha nenhum título na sua passagem, também encantou o Brasil porque jogou muito bem. O Santos fez uma pontuação altíssima do Brasileirão e acaba, né, que encanta o Brasil, esses dois gringos que chegaram treinando o Flamengo, mas o Santos principalmente, eu argumentaria, porque o Santos não tinha uma equipe tão forte, o Flamengo tinha uma equipe fortíssima, você sabia disso, tinha um alto investimento, o Santos não. Então o Santos acabou surpreendendo talvez até mais que o Flamengo do Jorge Jesus. Mas, agora que a gente está prestes a começar o Brasileirão de 2023, é importante ressaltar mais uma vez que começa o fluxo em 2019, porque agora em 2023 a gente tem quase metade das equipes do Brasileirão são treinadas por técnicos estrangeiros. Vamos para a lista. No Galo, temos, claro, o argentino Dado Cudê. No Bahia, o português Renato Paiva. No Botafogo, o também português Luiz Castro. No Coritiba, o também português Antônio Oliveira. No Cruzeiro, o também português Pepa. No Cuiabá, o também português Ivo Vieira. No Fortaleza, o argentino Juan Pablo Vojvoda. No Palmeiras, o português Abel Ferreira. E no Red Bull Bragantino, o português Pedro Caixinha. Esses 9 técnicos então compõem quase metade do corpo técnico de todas as equipes do Brasileirão. Mas se a gente voltar um ano atrás, né, antes de 2019, em 2018, todas as equipes da elite do futebol nacional foram treinadas, ou pelo menos começaram o Brasileirão com técnicos brasileiros. Com a grande exceção sendo o São Paulo, que trouxe Diego Aguirre ali no meio da temporada. Eu acho que ele chega no meio da temporada, não é, Miguel? Ele não começa o trabalho no São Paulo. O Aguirre? O Aguirre. Mas no ano passado? Não, 2018. 2018. O começo da temporada do São Paulo era treinado pelo Jardine, não era? Pelo Jardine, porque... Sabe por que aconteceu? Eu lembro muito bem disso. 2017... Não era o Jardine, cara. Não, o Jardine, ele... Era o Dorival. Era o Dorival. O São Paulo demitiu o Dorival e trouxe o Aguirre. Foi isso mesmo. Exatamente. Então, essa São Paulo foi a grande exceção em 2018. Mas em 2017 também, só tivemos um técnico gringo, que foi o colombiano Reinaldo Rueda, que treinou o Flamengo. Em 2016, tivemos 4 estrangeiros. Diego Aguirre no Galo, Sérgio Vieira no América, Paulo Mendes no Cruzeiro e Edgardo Bausa no São Paulo. Enfim, claro, antes disso, só para mostrar que antes de 2019 não era muito comum a gente ter técnicos brasileiros, não brasileiros, comandando equipes da elite do futebol nacional. Porque agora, como a gente tem quase metade, a gente talvez se esquece, parece que é desde sempre, mas não, isso realmente é um fenômeno que começa a partir de 2019. Tanto que diziam em 2020, no ano seguinte aos fenomenais Santos e Flamengo de São Paulo e Jesus, que era uma moda, né? E foi de fato uma moda, acho que um momento, porque muitos dirigentes começaram a pensar que qualquer estrangeiro resolveria. E isso levou a diversos técnicos assim, com currículos bem medíocres, só
treinar equipes no Brasil, como o próprio Rafael Dudamel, treinando o Atlético Mineiro, com pouquíssimo no currículo. O Gesualdo Ferreira, outro que tem um currículo farto, é de fato técnico vitorioso, mas ele já estava no final de carreira para treinar o Santos, ele não estava muito preparado, tanto que não durou muito. E tem vários outros exemplos desse 2020, que teve também muitos técnicos estrangeiros, mas acabou que terminou com mais técnicos brasileiros que estrangeiros. E é uma coisa só que eu ia comentar, cara, acho que já tá perdendo um pouco o fio da meada, porque a gente tá fazendo essa análise. Talvez a gente pode voltar isso depois, não sei quando vai ficar mais valioso, cara. Mas, enfim, eu não sei, efetivamente, se eu concordo com você que o impacto maior foi do Sampaoli com respeito ao Jorge Jesus. Eu só queria deixar isso claro, porque tem um fator que eu acho que demonstra, talvez, um motivo pelo qual, sabe, existe também essa grande... Lógico que tem um fator do Sampaoli que é o time do Santos era, mano, muito overachiever, né, igual falam os norte-americanos. É um time que não tinha aquele grau para chegar em segundo, lutar pelo título brasileiro. Chegou com o trabalho do Sampaoli, tinha diversos problemas, atraso de salário, enfim, muitos problemas extra-campo também, mas ainda assim blindou e chegou. Agora, o Flamengo tem um fator que é relevante, que o time era aquele poderoso, muito bom, beleza, mas que no começo da temporada era treinado pelo Abel Braga, e o Abelão vem a mal, quase sendo eliminado da Libertadores. Não sei se você lembra disso. Perigando. Perde do Emelec no Equador e precisam de resultado no Maracanã. Perigando, cara. Aí o que acontece? Trazem o Jorge Jesus e o time vira. Dá uma virada. Então, acho que isso é uma demonstração também. O Abel era um técnico que, cara, respeitado, né? Você pensa, 2019, tudo bem, ainda não era Zé. O Abel viveu tempos áureos ali, acho que no Fluminense, né? Na virada do 2013, por aí. Teve um trabalho muito longo no Fluminense também, depois, em seguida. Então, ainda assim, era considerado um bom técnico brasileiro, assim, um nome forte, apto para carregar aí esse time de estrelas do Flamengo. E o cara fracassou esse bom técnico brasileiro, veio o técnico português e conseguiu colocar jeito na coisa. Então, isso para mim é relevantíssimo também na análise aí de Jorge Jesus e porque o Jorge Jesus tem todo esse, cara, acho que esse culto aí à pessoa do Jorge Jesus. Eu também acho que é importante ressaltar que esse culto do Jorge Jesus ele também vem que porque antes dele, agora a gente tem mais, né, claro, mas antes dele ganhar tudo em 2019, a última vez que qualquer estrangeiro foi campeão de qualquer coisa no Brasil foi o Diego Aguirre em 2015, quando ele vence o Campeonato Gaúcho. Cara, mas isso é uma doideira também, você falou, cara, de pessoas que não tinham um currículo tão bom. Eu, pessoalmente, né, sou São Paulino, até achei que o Aguirre fez um bom trabalho no São Paulo. O São Paulo liderou muito tempo o Campeonato Brasileiro, mas o Aguirre, antes dele vir treinar o Inter, o que ele tinha ganhado na carreira? Eu acho que um Campeonato Uruguaio com o Peñarol, talvez. Eu acho que ele chega na final Libertadores com o Peñarol em 2011, eu acho. Não tenho certeza se ele era o técnico. Não tenho certeza também, para ser honesto, mas também pouco, na minha opinião, sabe? Exato, e é isso, eu acho que principalmente depois do Jorge Jesus do São Paulo, que nem eu falei, em 2020 foi uma loucura, Miguel, não sei se você lembra, teve uma quantidade de técnicos estrangeiros no país, e o próprio, a gente estava falando disso em off, o próprio Sapinto, ele não tinha um currículo assim para justificar treinar o Vasco, é que teve essa moda de vamos contratar qualquer português, porque o Jorge Jesus é português. Mas as similaridades param aí, porque eles são portugueses os dois, né? É que nem como falar, o Cuca e, sei lá, o Diniz são técnicos brasileiros, então eles devem fazer a mesma coisa. Não é bem assim que funciona. Eu acho que os dirigentes brasileiros não viram isso, né? Principalmente em 2020. 2021 já meio que melhora a situação. Mas enfim, e antes do Aguirre, Miguel, que foi campeão gaúcho em 2015, o último estrangeiro técnico a ser campeão do Brasil foi o Dario Pereira em 99, quando ele ganha o Campeonato Mineiro pelo Atlético. Então, não tínhamos de fato uma tradição de técnicos estrangeiros, mas agora, como eu falei, são quase metade das equipes da elite nacional são treinadas por técnicos estrangeiros. E parece que estão aqui para ficar, né, meu caro? A gente pode entrar mais nisso, talvez, no debate, quando a gente vai falar um pouco mais
algo desse tema, de por que técnicos brasileiros não estão sendo tão cotados para a seleção brasileira, que é algo, de fato, é bem novo. Mas algo mais a declarar, Miel, antes de fechar aqui o nosso arremate? Pô, cara, não tenho muito a declarar. Acho que 2022 também, né? Você mencionou, foi um ano que teve muito estrangeiro no Brasil. 2021 também foi uma crescente, tá? Acho que é isso, né? 2019, 20, 21, 22 e agora também, acho que manteve aí, na verdade, né, esse grau de número assim, de técnicos estrangeiros no Brasil. Uma coisa que é sempre relevante para mim é essa preferência pelos técnicos estrangeiros. Recentemente, o São Paulo vem passando, por exemplo, por uma fase muito difícil tecnicamente, resultados, enfim, derrocada aí, eliminação para o Água Santa no Campeonato Paulista, e a maior torcida organizada do São Paulo, a Independente, publicou uma nota no qual pede a manutenção do Rogério Ceni, por entender que, enfim, o time já está montado, muito pelos pedidos e indicações do próprio Rogério Ceni, entendendo que mudar aqui agora no meio, não é nem no meio, após um terço da temporada não seria o adequado, mas frisa que se for para mudar, isso está na nota oficial publicada, tem que contratar um estrangeiro. Fala isso. E eu acho que isso representa muito o que tem sido esses momentos de troca de técnicos no Brasil. Vitor Pereira foi demitido agora, certo? Foi. Estão falando que o Flamengo vai trazer quem? Que vai trazer Sampaoli ou Jorge Jesus? Esses são os sérios. Ouvi o nome do Tite sendo ventilado ali também, né? Ouvi. Mas eu não acredito que ele seja o candidato mais forte para o cara, o Tite. Eu acredito que realmente os mais fortes sejam o Sampaoli ou o Jorge Jesus. Ele vai ficar entre esses dois, na minha opinião. Se tudo der errado, talvez realmente seja o Tite, mas eu acredito que não seja a preferência dos torcedores. Aliás, tenho certeza que não é. E eu tenho certeza também que se demitirem o Cudê do Atlético Mineiro, ou se ele sair, igual foi ventilado essas semanas, aí talvez o pessoal vai falar, quem sabe o Diniz, não sei, mas, cara, vai ter muita gente pedindo outro argentino, ou um português, ou sei lá do que isso. Não tenho dúvidas, sabe? Não tenho dúvidas. Pelo enfim, preparo que muitos desses técnicos têm, pelo sucesso recente e, por vezes, pela mudança tática que eles exprimem. Eu não estou acompanhando agora o trabalho do Pepa no Cruzeiro, né? Acho que está muito no começo. Mas, para ser honesto, eu entendo a mudança. Saiu o Pesolano, que é um uruguaio, não foram atrás de um Celso Ruth, foram atrás do Pepa. Então, é isso, é por acreditar realmente que o Brasil, sim, está atrás, principalmente no que diz respeito ao entendimento tático do futebol. Isso eu tenho plena convicção de que o torcedor brasileiro já entendeu de forma assim, bastante clara, escorreita aqui, que se for para sair, se for para tirar os técnicos, quem torcedor do Flamengo entende, viu aquele vídeo lá, aquele meme do Rogério Ceni saia do Flamengo? Então, era para trazer técnico estrangeiro. E se for para tirar algum técnico brasileiro hoje, você vai ter certeza que os torcedores vão pedir um estrangeiro. Perfeito. Com isso, meu caro, fechamos aqui esse último terceiro bloco e a primeira parte do podcast Boleiros de Humanas. Continuamos agora para a segunda parte, nosso tradicional jogo de perguntas e respostas, e para o nosso debate na segunda parte. Por favor, se você está ouvindo no YouTube, é só deixar o vídeo rolar. Se você está escutando na sua plataforma de áudio predileta, só ver, clicar do lado, clicar em cima, na direita, na esquerda, não sei exatamente qual você está ouvindo, mas está aí. E nos vemos então na segunda parte. Um abraço. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360.
Dando início aqui à nossa segunda parte desse episódio do podcast Boleiros de Humanas, com o nosso shootout, aquele jogo rápido de perguntas e respostas. Vamos fazer aqui 2 perguntas aqui, eu vou fazer uma para o Gui, o Gui faz uma para mim, vocês respondam em casa, como a gente falou anteriormente, o Gabriel Franco não participou hoje, porque teve seus problemas aí, mas no próximo episódio ele estará de volta. Se vocês vão assistir a primeira parte, calma, pausa o vídeo, volta lá, assiste. Vai valer a pena, que a gente faz toda essa exploração sobre, cara, a entrada desses técnicos estrangeiros no Brasil e esse comentário aí, né, que o Partido da Causa Operária fez realmente falando do que seria aí uma ofensiva imperialista, entre aspas, aí um conluio para trazer esses técnicos estrangeiros para o Brasil. Mas sem mais delongas, vamos dar início aqui a esse nosso shootout com as nossas perguntas. Com a minha, Gui, é muito simples, cara. A gente comentou aqui bastante sobre os técnicos estrangeiros que passaram recentemente pelos clubes brasileiros, mas acontece que em 2006 um técnico estrangeiro bastante famoso foi contratado por um clube do Sul. Sim, foi ele, Lothar Matthaus, um dos jogadores mais famosos da seleção da Alemanha, que foi contratado em uma jogada de marketing também pelo clube para ser o seu treinador, e aí, né, fazendo aí voltado para diversas ações que trouxeram mais visibilidade também, mas a verdade é que o treinador não teve uma passagem muito tranquila. Foi truculenta, cheio de problemas aí, desde com o intérprete que levou o Matthaus para tirar o seu visto em Foz do Iguaçu e depois teve um problema, o intérprete quis ir para a Cidade do Leste, no Paraguai, estender a viagem, Matthaus brigou com ele, pediu para o Atlético demitir e o intérprete processou o Atlético na Justiça do Trabalho, é verdade, xingamentos em inglês para maneirinhas e muito, muito mais, e tudo isso fez com que a passagem do Matthaus pelo Furacão fosse bem curta. Quanto tempo durou a passagem do Matthaus pelo Atlético Paranaense? Seria A, 97 dias, B, 75 dias, C, 87 dias ou D, 140 dias? Ui, essa é difícil. E eu nem sabia que tinha tido esse caso. Acabei de aprender, viu? Eu tô obrigado por expandir minha cultura geral, né, cara? E sim, vou parar de enrolar. É um momento curioso, cara. Curioso. Mas eu não vou ficar enrolando porque eu realmente não tenho a menor ideia. Assim, pode ser qualquer coisa. Não tem nem assim como me basear em nada, se é real. Vai ter que ser o tradicional chute. Ainda bem que não é o Enem que elimina errada, elimina certa. Eu vou de C de Clube Atlético Mineiro, 87 dias. Perfeito, a sua resposta está errada, cara. A resposta é D, 75 dias. O Matthaus foi técnico do Furacão por 75 dias e saiu de forma, enfim, bastante truculenta, na verdade. Tiveram, assim, cara, 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates, né? Se for parar para pensar, o cara até saiu por cima. Foi bem, assim, nesse começo, né? Mas ele, cara, foi uma passagem relâmpago aí, só 75 dias e, enfim, teve problemas. Disse para a diretoria que tinha problemas particulares e, enfim, não retornou, enfim, para treinar o Atlético depois disso, quando tomou esse tempo aí para resolver esses problemas particulares. Passagem relâmpago aí, relâmpago cheia de problemas de confusões, mas é isso, 75 dias, 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates. O invicto Lothar Matthaus pelo Furacão. Perfeito. Então agora passando para a minha pergunta, Miguel, minha pergunta é mais fácil. Porque apesar, né, de eu ter mencionado que o Atlético Mineiro ter tido em sua história um histórico de técnicos uruguaios, o Atlético hoje é comandado por um argentino, Eduardo alias El Chacho Cudê. Mas antes dele, qual foi o último argentino a treinar o Clube Atlético Mineiro? Seria ele Jorge Sampaoli? Seria ele Antônio Mohamed? Seria ele Alexander Medina? Ou seria ele Sebastián Beccacece? Miguel, por favor, a sua resposta. É o Antônio Mohamed, que é argentino e mexicano.
Acertou, cara. Ídolo! Ele é ídolo do Huracan, cara. Você acha que eu sei? Ídolo do Huracan, cara. Não tá treinando o Huracan hoje em dia, ou treinou, não sei, mas o cara é ídolo do Huracan argentino também, o Antônio Mohamed. Exatamente, foi o Antônio Mohamed. Eu acho que eu nunca passei mais ódio com o Atlético. Eu já tive técnicos piores, claro, muito piores, mas nunca com uma equipe tão boa. Por isso que eu ficava transtornado em ver o Atlético do Antônio Mohamed. Eu acho que isso nota, talvez seja meio recente ainda, cara. Tenho vontade de gritar quando eu lembro do Antônio Mohamed frente ao Clube Atlético Mineiro. E antes de fechar aqui o nosso shootout, meu caro, eu tenho aqui, eu fiz o levantamento de quem mais ganhou os shootouts desse goleiro de Humanas, mas eu não vou revelar hoje. Não revele, cara. Hoje não está o Franco, eu não vou revelar, mas eu estou contabilizando na minha conta aqui. Esse aqui, que foi, vou falar isso, esse foi o 35º shootout no formato atual. Tal qual, né, a Premier League, tal qual o Brasileirão, tal qual o Campeonato Paulista, Miguel. Tivemos vários formatos aqui no goleiro de Humanas, no shootout, mas eu vou explicar isso tudo quando tiver o Franco direitinho. E com isso, acho que podemos passar então para o nosso último bloco, as nossas alternadas. Olá, sejam bem-vindos novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos finalizando aqui essa nossa segunda parte, esse episódio aqui do Boleiros de Humanas foi, enfim, um especial PCO, Vitor Pereira, técnicos gringos. É até confuso se alguém só está ouvindo essa frase em específico, não vai entender absolutamente nada, porque se for pausa, manda escutar o episódio inteiro, que daí vai fazer tudo mais sentido. Mas, enfim, a pergunta não tinha como ser diferente, né, de hoje, para dar início ao nosso debate. E é a pergunta que a gente já fez aqui algumas vezes, e a gente vai discordar, mas às vezes concordar, mas o debate também tem que ser feito para expandir a nossa opinião, eu acho. O debate às vezes pode ser com vocês, caros ouvintes. Se vocês não gostaram do que a gente falou, comentem aí, mandem e-mail pra gente, ou podem deixar o comentário no YouTube que a gente vai dar uma olhada assim, tá? Mas a pergunta é simples, Gui. Depois de tudo que a gente, enfim, ouviu aqui desses últimos casos de sucessos e insucessos de estrangeiros no Brasil, e considerando todo o panorama da seleção brasileira nos últimos anos e pensando no futuro, você acha que agora é a vez de colocar um técnico estrangeiro no comando da seleção brasileira? Olha, eu acho que sim, tá? Vai ser polêmico, mas eu acho que sim. E a última matéria, tem um tempo já que eu não olho, mas a matéria mais recente que eu achei, agora buscando rapidamente, de quem seriam os favoritos para assumir a seleção brasileira, é meio velha já, dia 13 de fevereiro de 2023, e ela cita Carlo Ancelotti, José Mourinho, Luiz Henrique e Jorge Jesus, como alguns dos principais cotados para a seleção brasileira. Note que nenhum deles é brasileiro, e que deles deles até só um fala português, de fato, né? Seria uma mudança de paradigma muito forte para a seleção brasileira, tá? O Ancelotti se dá bem com o brasileiro, hein? Se dá bem com o brasileiro. Tô demonstrando a minha preferência, mas enfim, continuando. Seria uma mudança de paradigma muito forte para a seleção brasileira. Eu quero muito, assim, ressaltar isso, porque seria. É impossível ignorar isso, tá? Seria, assim, seria a primeira vez que um estrangeiro é técnico da seleção. Mas eu acho que a seleção nada mais é do que um reflexo do nosso futebol. E eu acho que nada reflete nosso futebol melhor do que a crise técnica que a gente tem tido no visto futebol brasileiro. E isso, assim, é uma boa maneira até, Miguel, da gente realmente trazer tudo o que a gente falou aqui de volta sobre o futebol brasileiro. Tem metade das equipes do Brasileirão atualmente são treinadas por técnicos estrangeiros, ok? O Vitor Pereira vai embora, vão trazer outro estrangeiro para o Flamengo. O São Paulo, se mandar embora o Rogério Ceni, os torcedores querem um estrangeiro. Isso mostra, claro, que os técnicos caía técnico e entrava técnico, tinha uma espécie de banco de técnicos, assim, entre aspas, acabou, né? Porque era assim o show brasileiro antes. Era assim, muito previsível. Total, Chamo Lucha, Oswaldo de Oliveira, Carpejani, era isso, né? Você sabe, torcedor. É isso, cara.
era normal, mas isso terminou. E eu acho que isso tem que terminar na seleção também. Porque tem pouquíssimos nomes brasileiros que poderiam chegar para estar na seleção. Quem poderia? Eu acho que o Cuca queria, por isso que ele saiu do Atlético de 2021 também, não era só porque ele não queria estar na estadual, acho que ele queria se preservar para se cotar para assumir a seleção de 2022, não deu 2023, desculpa, e não deu isso, deu certo, porque em 2022 ele teve um ano bem ruim no Atlético. O Diniz talvez seja cotado atualmente, mas eu acho que seria extremamente arriscado colocar o Diniz, tendo acho vista... irresponsável colocar o Diniz. É isso, cara. Irresponsável. Exatamente, devido... Ele tá fazendo um ótimo trabalho no Fluminense, mas, cara, colocar não dá. Eu juro que não dá para colocar Seria, acho que irresponsável... um carioca no currículo como técnico da seleção brasileira. Eu acho que irresponsável é uma boa maneira de definir. Seria assim, nível colocar o Mano Menezes. Assim foi na época que colocaram. Não fez muito sentido. O quê? Bem menos, cara. Como assim? O Mano era campeão brasileiro, Gui. De fato. Esqueci desse detalhe. Não tem comparação, cara. É uma loucura. Ganhou o Campeonato Paulista com o Corinthians também. Seria o equivalente ao Mano não ter participado da Batalha dos Aflitos, o Mano não ter ganhado a Copa do Brasil, ganhado o Campeonato Brasileiro, só ganhado o Campeonato Paulista. Aí sim, pegam o Mano e colocam ele na seleção. Esse é o equivalente, cara. E eu acho que assim, não só isso, eu acho que o Diniz ele só é assim, ventilado, não sei se ele é seriamente considerado, mas ele é ventilado, eu acho que é a única, assim, ele é ventilado só porque ele é brasileiro, entendeu? Porque se fosse algum outro estrangeiro com o mesmo currículo, não seria nem considerado. Mano, mas eu vou falar a verdade, eu acho que ele até poderia fazer um bom trabalho. Se ele for contratado, eu vou torcer para ele dar certo, é isso, mas sendo completamente honesto, eu, no momento, não vejo outra opção senão contratar um técnico estrangeiro, cara. Tem que ser, exatamente. Tem que ser estabelecido, testado. A gente igualou ao nosso período que ficamos mais tempo sem vencer uma Copa do Mundo. A gente não ganhou uma Copa do Mundo desde 2022, o Brasil. Em 2026 vai fazer 24 anos que o Brasil não vence uma Copa do Mundo. Isso é triste. E a Argentina é um bom exemplo a ser seguido nesse aspecto. O que a Argentina compreendeu? O Scaloni, tudo bem, não era um técnico testado, não era um técnico europeu, mas era um estudioso, e prova disso é a campanha na Copa do Mundo. A Argentina perde o primeiro jogo para a Arábia Saudita de forma vexatória. O que acontece? O Scaloni não tem medo, ele tem um elenco na mão, manda no time e fala, vou mudar a escalação, vou mudar o jeito que a gente vai jogar. E não repete a escalação em um jogo sequer na Copa do Mundo. Estuda os outros times, os adversários e faz as mudanças. Estrategista, tático, entende o time, consegue conversar com os jogadores, porque olha, você vai ser reserva hoje, mas no próximo você vai ser titular, você vai entrar, enfim, e sabe fazer as mudanças necessárias para que o time vença. E foi isso. E tiveram outras mudanças. A Argentina, por exemplo, você sabia, Gui, comprou um terreno na Espanha, se eu não me engano, reformou, montou um CT para que tivesse um controle maior, os jogadores pudessem jogar em conjunto em alguns dias, algumas datas, né, que eles tivessem folgas na Europa. Por quê? Porque eles entenderam que os jogadores... Quem que foi campeão pela Argentina que joga na Argentina? O Armani e só, goleiro reserva do time, né? O goleiro reserva e só. Os caras perceberam isso, juntaram, quando possível, os jogadores para treinar mais e foram criando um padrão tático. Técnica eles têm, o Brasil tem até mais técnica, mas eles ganharam por isso, por causa da tática. E é isso que o Brasil tem que se fortalecer, a técnica o Brasil sempre teve. Acho que não existe mais aquela noção de que futebol é só correria e técnica, alegria nas pernas e vamos lá. Não existe mais isso, é um futebol muito tático. Pô, cara, o Brasil acabou de perder para o Marrocos. Marrocos, beleza, é uma seleção arrumada, ajeitadinha. Mas não tem desculpa, É isso, foi para a semifinal da Copa do Mundo, mas é inacreditável perder para o Marrocos, cara. Inacreditável. Exatamente. Não pode acontecer uma coisa. Não, o Brasil, cara, só ganha agora de seleção, entre aspas, boa, que é da América do Sul, porque até as seleções antes não ganhavam das seleções europeias.
Agora não ganha das boas seleções africanas. Depois não vai ganhar mais do Japão. É isso, tá acabando. A gente tá ficando sem curral. Efetivamente é isso. O Brasil precisa contratar um técnico que foque nessa parte tática. E, na minha opinião, o melhor seria trazer um estrangeiro no estilo Carlo Ancelotti, um cara aprovado, que tem contato com o brasileiro e as grandes estrelas brasileiras. Sempre importante frisar isso, que o Ancelotti treina o Real Madrid. Hoje o Real Madrid deu um show, deu de 2-0 do Chelsea, né? Hoje, dia 12 de abril de 2023, pelas quartas de final da Champions League. Não duvido que o Real Madrid chegue até a final da Champions novamente esse ano. Para mim seria lindo. Espero que o Real Madrid seja campeão efetivamente, que o Ancelotti depois saia como rei e venha para o Brasil. Que é isso. Além do mais, o cara tem contato com o Vinícius Júnior, que é o nosso principal jogador agora. Tendo ou não, para 2022, 2026, com certeza, nesse ciclo. Tem contato com o Militão, que vai ser titular. Aí, muito importante. É amicíssimo, muito próximo do Casemiro. O Casemiro deve muito ao Ancelotti, porque o Ancelotti ajudou ele a se tornar o jogador que ele é hoje em dia. Sinceramente, é a opção vital, na minha opinião. Se o Brasil quer chegar em qualquer lugar, eu colocaria o Ancelotti, cara. Se não, dá pra tentar, o que vai rolar. Abel Ferreira, a segunda opção, mas é Ancelotti, cara. Eu concordo. Eu também acharia o Luiz Henrique não seja uma má opção, mas eu prefiro o Ancelotti ao Abel Ferreira também. Eu acho que, assim, só para entrar um pouco mais do que eu estava falando, Miguel, sobre essa crise de técnicos que a gente tem no Brasil, eu acho inacreditável se você olhar, para comparar com a Argentina. A Argentina é um bom espelho, porque, assim, é um país muito menor e tá saindo muito melhor em todos os quesitos futebolísticos. É incrível. Menos de times campeões, né? Tudo bem. O Brasil domina Libertadores há muito tempo. Mas, internacionalmente. Cara... Digamos, a Argentina tem 45 milhões de pessoas, o Brasil tem 215 milhões, ok? Dito isso, o Brasil não tem um técnico numa seleção de ponta ou num clube de ponta na Europa. E não tem há anos, tá? Não é nem de agora, não tem há anos. O último talvez tenha sido o Filipão no Chelsea, ele não foi nem um ano lá. Se eu não me falha a memória, não costumo estar em outro. Mas a Argentina, tá? A Argentina tem Diego Simeone no Atlético de Madrid, Maurício Pochettino, que treinou por anos o Tottenham, treinou o Paris Saint-Germain e tem tudo para voltar para um time de ponta na Europa nesse ano. Marcelo Bielsa, que, enfim, treinou o Leeds, é um grande clube, mas fez um trabalho de impressionar no Leeds por um bom tempo. Em nível de seleção. Foi bem no Atlético Bilbao também, tá? Foi bem, perfeito. Internacionalmente, ok? Gustavo Alfaro, técnico argentino, treinou o Equador na Copa do Mundo. Guillermo Barros Esqueloto, treinador do Paraguai. José Peckerman, da Venezuela. Ricardo Gareca, do Peru. E os mais novos, Néstor Lorenzo, também argentino, na Colômbia. E Eduardo Berizzo, na seleção do Chile. Então, assim, você falou do Tata Martino, que treinou o Barcelona. Não, Tata Martino, que treinou o Qatar, perfeito. Não sei se ainda... Ele ainda treinou o México também. Pô, o Tata Martino foi campeão pelo Barcelona, campeão da MLS. Pô, é isso, não existe, cara. Não tem comparação. É isso. Não tem comparação. Sampaoli, que treinou o Olympique de Marselha e o Sevilla, também outro técnico de ponta. O Pellegrino, que treinou por anos o Manchester City e atualmente treinou, acho que o Valência também, ou talvez esteja agora no Valência. Treinou a seleção do Chile também. Sim. Então, assim, só pra gente chegar à conclusão de que a Argentina, um país que tem menos de um quarto da população do Brasil, tem o triplo, o quádruplo de técnicos brasileiros, de técnicos treinando, assim, ou seleções de Copa do Mundo, ou seleções importantes ou de ponta, ou clubes europeus. O Brasil não tem nenhum. É inacreditável. E por isso que a gente tá desesperado por técnicos estrangeiros, técnicos gringos. Porque não tem aqui ninguém. Porque sabe o que é, cara? Anos parado no tempo. É isso. E demorou para ter essa reciclagem. Porque era por muito tempo, vamos lá, vamos ver, beleza. O Luxemburgo, o Filipão foram bons técnicos, têm seu valor, com certeza. Sim, claro, com certeza. Tem que tirar o mérito deles. Luxemburgo também foi treinar Real Madrid, não foi por acaso, assim. Acho que, assim, tem valor, já tiveram. Mas o Brasil nunca foi muito desse estilo de preparar os técnicos aqui. A Argentina tem, sabe, isso, uma cultura de escola de técnico, academia, preparo, o cara pega o time desde o sub-20, vai crescendo, vai se preparando, vai se reciclando, times menores, o próprio Galhardo foi assim, depois ainda foi treinar nacional, foi pro River, buscou o River, levou ao que é.
Galhardo é outro técnico que no futuro eu ficaria surpreso se não aparecesse na Europa. Acho que tem tudo para ir para a Europa no futuro próximo. Mas é isso, no Brasil não tinha. Recentemente foi criado esses cursos aí da CBF Academy, que precisa, enfim, concluir para poder treinar na primeira divisão. Isso para mim era o mínimo, ter um grau de certificação, de concluir um curso para que o técnico possa treinar na primeira divisão. É assim que você qualifica os técnicos, é lógico, na minha opinião, isso. Mas demorou. Eu ainda assim acho que não é da melhor forma possível. Esses técnicos são bem rápidos, sabe? Tem essa reciclagem. O curso demora uma semana no máximo. Sim. Lá na Europa, para você ter a licença da UEFA, acho que é uma coisa de meses, se não anos, né? Na verdade, para ter licença Pro é ano, cara. Sim. Não tem comparação, sabe? O grau de expertise e excelência que tem esses técnicos que possuem essas licenças da UEFA com quem possui uma licença da CBF. Tem muito que melhorar, cara. Mas como não vai ter tempo, é isso, precisa contratar o cara agora para ter o ciclo, tem que contratar um estrangeiro, não tem o que falar. Sim. É isso, acabou. Admitir que a gente tem muito a melhorar, começar a fazer as mudanças, tem que ter essas mudanças, essas melhorias, investir na preparação desses técnicos, na capacitação em mais cursos, mas por hora não tem o que fazer. É técnico estrangeiro e ponto. Minha opinião. Eu concordo. E assim, só para não dizer que não tem técnico brasileiro, nunca teve no exterior. Teve, mas assim, quando eu digo exterior, eu quero dizer Europa ou seleções boas. Tuca Ferretti, pô. Porque assim, o Paulo Autori tem no Atlético Nacional, o Thiago Nunes está no Sporting Cristal, assim, tem, claro, o Zago treinava o Bolívar tem uns anos. Então, assim, tem exemplos, mas eu digo assim, vai comparar o Paulo Autori com o Márcio Pellegrino? Não vai. É esse o ponto que eu quero chegar, entendeu? Quando a gente exporta técnicos, parece que é uma resenha, sabe, Miguel? Tipo, olha, o Paulo Autori lá tá tirando só o que está acontecendo, engraçado, sabe? E cai rápido, ele ficou menos de um ano lá também. Mas quando vai, o Diego Simeone tá que quase uma década no Atlético de Madrid, vai fazer uma década no que vem, acho que em 2014, talvez. Então, assim, eu acho difícil comparar, Miguel. Francamente, eu acho difícil, até covardia comparar. Eu acho impossível comparar. É isso. Por mim, fechamos aqui, cara. Não tem mais o que falar. Maravilha. Fechamos aqui, então. Então, muito obrigado aqui a você, cara ouvinte, que ficou aqui até o final. Espero que você tenha curtido esse episódio. Eu achei muito bacana. A gente falou sobre muita coisa, né? Desde o tweet lá do PCO, sobre essa suposta, né, ofensiva imperialista para dominar o futebol brasileiro e realmente, né, usurpar essa ideia de que o futebol brasileiro é o melhor do mundo, até a carreira do Vitor Pereira, sua demissão, que foi essa troca. Analisamos os técnicos gringos, estrangeiros que passaram pelo Brasil e terminamos aqui, né, finalizando, fazendo essa análise, acho que mais robusta até sobre tudo do que tratamos e realmente analisando o que será o futuro aí desse cenário no Brasil nos próximos anos. Muito obrigado pela sua audiência, comente aí o que você achou, deixe o seu joinha se estiver ouvindo no YouTube, se não curtiu também pode comentar, como a gente falou, se você quiser debater com a gente sobre esse tema aqui do técnico estrangeiro, cara, na seleção, debata, deixa aí seu comentário, a gente vai ler, vai comentar, vai responder, então pode ir fundo, com certeza vamos dar essa atenção, beleza? Compartilhe com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Conto com vocês e até a próxima, galera.